Dashboard. O dashboard eu tenho várias visualizações. Cada visualização tem uma informação específica dentro. Ele pode ser voltado somente para voz, somente para texto, somente para pesquisa de satisfação ou somente para o WhatsApp. Tá? Então, no inbound, o que a gente tem? A gente tem registros e informações somente de ligações que entraram no meu número de DDR, no meu receptivo. Tá? Então, o que o sistema vai mostrar para a gente? Como que está o meu SLA? Meu SLA está 100%, de todo mundo que ligou eu atendi dentro do prazo que eu estabeleci, eu não tenho ninguém em fila, e a distribuição da ligação, ela aconteceu para um só destino, que é a fila de receptivo voz. Se eu tivesse uma URA com diversos destinos, a distribuição ia mostrar para mim quais foram todos esses destinos no qual o cliente optou dentro da URA. Depois a gente tem o tempo médio de fila, que está em 16 segundos, e o tempo médio de atendimento, que está em 1 minuto e 48. Abaixo, a gente tem algumas informações de totalizadores. Então, eu tenho aqui quantas chamadas eu recebi, do que eu recebi, quantas eu atendi, quantas chamadas foram abandonadas, ou seja, o cliente, enquanto aguardava o atendimento, ele mesmo optou por desistir da ligação enquanto aguardava, e eu tenho chamadas não conectadas. Chamadas não conectadas é quando o cliente atinge o tempo máximo de fila que a gente configurou para ele. Se eu configurei 60 segundos e um cliente atingiu esses 60 segundos sem ser atendido, ele contabiliza como uma chamada não conectada. Tá bom? Abaixo eu tenho alguns gráficos também dos atendimentos. Posso separar isso por hora, por dia, por semana ou pelo mês atual. Lembrando que se você tentar pegar esse dashboard de mês no dia 1º de janeiro, por exemplo, não vai mudar muita coisa do que você clicar no dia. Somente do dia atual e somente do mês atual. E o gráfico ele vai trazer um comparativo de chamadas versus o SLA. Na cor roxa a gente tem a quantidade de chamadas e aqui na cor verde como que está o meu SLA. Se eu tivesse variação de SLA, o gráfico ele iria atuar conforme o resultado. Aqui embaixo também eu tenho um comparativo de recebidos versus o atendido, também separado por dia. O próximo ícone que a gente tem é o outbound. São ligações que eu efetuei da plataforma para o meu cliente. Quando eu entro dentro desse ambiente, desse dashboard, o sistema calcula para mim quantas chamadas foram discadas, foi o teste que a gente fez há pouco, do que foi discado, quantas foram atendidas, quantas foram não conectadas, já trazendo o percentual disso, e o tempo médio de atendimento. Abaixo a gente também tem um gráfico, assim como no inbound, de chamadas discadas versus os atendidos. Então eu tenho aqui quantas eu disquei, do que eu disquei, quantas foram atendidas e qual que é o meu percentual de conexão dentro desse período. Lembrando também que apesar de isso ser um dashboard online, é possível que nos filtros a gente busque um período maior de informações, tá? Para que a gente consiga visualizar essas informações na própria interface. Essas informações são somente através da interface do sistema, a gente não consegue exportar elas, não é possível fazer exportação disso. Mais para frente a gente vai chegar num ponto onde a gente consegue, de fato, exportar resultados. O OmniView. O OmniView é uma visão um pouco mais macro desses resultados. Aqui eu consigo visualizar tudo que é de chat, e o chat a gente está considerando bot, WhatsApp, Mercado Livre, Messenger, Reclame Aqui, Instagram, Telegram e o Twitter. Todo tipo de mídia de texto, salvo o e-mail. Porque o e-mail a gente tem uma caixinha exclusiva para ele. Então eu consigo, se eu tiver vários tipos de mídias configuradas na plataforma, eu consigo
em uma única interface, identificar como que está o resultado disso. Então, por exemplo, no chat aqui, eu tenho uma sessão em andamento, que é a sessão de WhatsApp que eu estou atendendo, que eu ainda não finalizei. E aí eu vou ter os tempos médios de resposta, como a gente já viu em alguns outros casos, do primeira resposta e o tempo médio de resposta, e o tempo médio de atendimento. Quantas sessões eu tenho finalizadas, ele vai dar um percentual para mim. Do lado eu tenho o receptivo, que ele me mostra também quantas chamadas eu tenho em fila. A gente já viu isso dentro do dashboard exclusivamente do receptivo. Também a gente já viu quantas chamadas foram recebidas, quantas chamadas foram atendidas e abandonadas. E aqui abaixo, aqueles tempos médios que a gente também já viu no dashboard de inbound. No ativo, quantas chamadas eu disquei, do que eu disquei, quantas foram atendidas e quantas foram não conectadas. Também o percentual de conexão e o tempo médio de operação. Quanto tempo em média eu levei para discar aquela chamada, para conversar com o cliente e finalizar a ligação. E por último, como eu falei, a gente tem um ícone exclusivo para o e-mail, que demonstra quantos e-mails foram recebidos, dentro do que foi recebido, quantos foram respondidos, quantos não foram respondidos e o tempo médio de resposta. E aí o sistema vai gerar também um percentual de quantos e-mails já foram respondidos dentro do sistema. Lembrando também que, assim como os outros dashboards que a gente está vendo, nós podemos gerar informações históricas. Então, vou pegar aqui do dia 1º de dezembro de 2021 até a data de hoje, para ele gerar uma estatística um pouquinho diferente, tá? Para a gente ver finalizações, sessões finalizadas, quantos atendimentos eu tenho em aberto, tempo médio de atendimento, tempos médios de resposta dentro desse período. Tudo é recalculado de acordo com o período que você selecionar. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, tudo ótimo. Pelo menos Beleza. aqui da minha parte. Tudo de bom. Continuando. O IVR. O IVR, ele é um relatório exclusivamente para o número receptivo da plataforma. Aqui a gente vai ter algumas informações de usuários, né? Quantos a gente tem logado, do que tem logado, quantos estão disponíveis, por exemplo. Como que está o nosso SLA, como que está o nosso abandono, como que está o nosso tempo médio de fila, o tempo máximo de fila, o tempo médio de atendimento, o tempo máximo de atendimento. Esses valores estão iguais porque a gente só teve uma ligação aqui, né? A gente não teve duas para ele poder gerar estatísticas diferentes. E dentro do que foi recebido, o que foi abandonado, quantas chamadas, quantas ligações a gente teve, quantas foram abandonadas no próprio menu de URA, quantas foram finalizadas, quantas deram timeout, e entre outras estatísticas, tá? Se eu tiver mais de um número de telefone, ele vai agrupar no lado quantos telefones, os outros números que eu estiver configurado na plataforma. A parte de chats. Ele vai trazer, de uma forma consolidada, todos os atendimentos de texto que eu tive, independente do tipo de mídia. Então, ele vai trazer tudo que for de chat, tudo que for de e-mail, tudo que for de WhatsApp. No meu caso aqui, eu tenho só o WhatsApp, por isso que ele gera um gráfico na cor... Como é que dá para dizer o nome dessa cor? Esse ano? Talvez seja esse ano, né? Vamos chamar de azul claro, então. E aqui abaixo também algumas informações. Quantas sessões eu atendi, né? Então eu tenho uma sessão lá em aberto, que é a data de hoje. Quantas imagens eu recebi, ou quantos documentos, ou vídeos, ou áudios os clientes enviaram aqui dentro do sistema através de todas essas interfaces. Tá? Aqui a gente consegue também fazer um cálculo do dia, da semana, do mês ou do ano. Tá? Depois a gente tem a parte de pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação ela está disponível para ser criada para qualquer serviço da plataforma, de voz ou de texto. E através aqui desse dashboard é onde a gente vai poder visualizar os resultados disso.
tá? Então, como que está a pontuação, o percentual de pontuação? Lembrando que a gente tem pesquisa de NPS ou de CSAT, né? Você pode avaliar um produto ou um atendimento, um serviço ou um atendimento. E aí a variação de nota é de acordo com cada tipo também de pesquisa que você configurar, tá? Ele vai trazer também para vocês quantos clientes vocês mandaram para a pesquisa de satisfação, quantos foram solicitados responderem à pesquisa, e dentro do que foi solicitado, quantos clientes responderam e quantos clientes não responderam, tá? Por último, ele vai fazer uma performance do agente, ele vai trazer gráficos comparativos de nota, né, de média de nota dos usuários, e também por serviço ou acumulado anualmente. O WhatsApp ele vai trazer algumas informações exclusivas do WhatsApp, que é algo que a gente já viu em alguns outros dashboards, né? Por só ter poucas conversas em aberto. Então eu consigo visualizar o total de conversas que eu tenho em aberto. Ó, aqui a gente tem um ponto de interrogação que vai trazer com exatidão o que significa cada balão, tá? O total de conversas ativas mais conversas finalizadas, total de conversas ativas dentro do prazo de 24 horas, o total de conversas finalizadas também dentro desse prazo, conversas iniciadas pela empresa ou conversas iniciadas pelo cliente, ou seja, ativo e receptivo, tá? Quantas conversas aqui eu tenho em aberto? Eu tenho uma dentro desse prazo aqui, que foi das 13 horas, 14 horas na verdade. Acho que aqui a gente está com um probleminha de horário. E os motivos de finalização. A gente já finalizou um, que foi o cliente recusou, tá? Assim como os outros dashboards, a gente consegue também visualizar informações da hora, do dia, da semana ou do mês.